Olá, pessoal, bem-vindos todo mundo à aula 3 do nosso curso Como Pensar como Cientista, o Método Científico e os Limites do Conhecimento. Estamos no módulo 1, traçando as origens da ciência, começando desde o comecinho, desde muito antes da ciência, falando das tradições religiosas dos nossos antepassados e como que elas criaram de uma certa forma as raízes do pensamento científico, passando pela Grécia. Falamos na aula 2 dos pré-socráticos, os primeiros filósofos da Grécia Antiga, e agora, obviamente, a gente tem que tratar dos grandes filósofos famosíssimos da Grécia Antiga, extremamente influentes dentro do desenvolvimento de como pensar cientificamente sobre o mundo, o Platão, o Aristóteles e os seus legados. Vamos começar com Platão, porque o Platão foi, na verdade, o mentor do Aristóteles. O Platão foi profundamente influenciado pelo Parmênides. Lembra do Parmênides da aula 2, em que a gente mencionou que ele achava que a essência da verdade, a essência da realidade, tem que ser compreendida no que é permanente, no que não se transforma. E o Platão foi tão influenciado por essa ideia que no livro dele, A República, no volume 7 da República, ele cria uma alegoria que é absolutamente fundamental para a gente. Nesse curso a gente vai voltar a essa ideia direto, porque ela é muito, muito importante para a gente se situar como pessoa no mundo, não só falando sobre filosofia, mas como a gente olha para o mundo. E eu acho, pessoal, que depois de vocês fizerem esse curso, completarem tudo direitinho, vocês vão ter uma visão de mundo muito diferente da visão de mundo com que vocês entraram nesse curso. Então vou contar para vocês a famosa alegoria da caverna de Platão. A ideia dele é a seguinte: vocês estão vendo ali na ilustração que você tem uma parede, né? E você tem na frente da parede um monte de, na história do Platão, de escravos, né? Porque existiam escravos na Grécia Antiga, acorrentados. E esses escravos estavam olhando para frente, para a parede da caverna. E eles só podiam olhar para frente, para a parede da caverna. Então, para esses escravos, a realidade, e eles tinham sido postos ali desde que nasceram, coitadinhos, isso é uma alegoria, tá? É uma fábula, né? Eles tinham sido postos ali desde pequenininhos, e o que eles podiam ver era essa parede, e basta. Então, para eles, para esses escravos, a realidade era essa parede, certo? Ou seja, o que eles viam projetado nessa parede. E o que eles viam? Eles viam um monte de sombras, dançando, se mexendo, objetos, sombras de objetos na parede. Então, para eles, a realidade era aquilo que eles viam nessa parede. Eles não sabiam, porque estavam acorrentados e também não podiam olhar para trás, eles não sabiam que atrás da parede tinham umas pessoas, tinha um grande fogo queimando, e essas pessoas estavam segurando objetos, tipo, por exemplo, estou eu segurando um objeto aqui, e o fogo atrás desse objeto, então, projetava as sombras que eles viam na parede, ok? Então, eles não sabiam de nada disso. Então, para os escravos, o que eles chamavam de realidade era uma ilusão. Era uma ilusão causada pela limitação dos nossos sentidos. Por que o Platão criou essa alegoria? Para mostrar para as pessoas que quando a gente olha para o mundo com os nossos olhos, quando a gente escuta o mundo, quando a gente sente o mundo com os nossos 5 sentidos, a gente está vendo uma realidade incompleta, uma realidade falsa. Esse é o ponto da alegoria, né? Que os escravos tinham uma percepção da realidade que era falsa. Se eles pudessem olhar para trás, se eles pudessem ver o que tinha atrás da parede, ver lá as pessoas, o fogo, os objetos sendo projetados na parede, eles iam ter uma outra realidade, uma outra percepção do mundo. Então, o que o mundo nos
oferece através dos nossos sentidos não é necessariamente a verdade. O Platão estava atrás da verdade, ok? Então, o Platão diz o seguinte: por causa dessa fragilidade da nossa percepção do mundo através dos nossos sentidos, a gente tem que tentar entender o mundo de uma outra forma. E a gente sabe disso, né? Por exemplo, se você toma 6 cervejas, você vai ver uma realidade muito diferente de quando você está sóbrio. Então, claramente, o álcool ou uma droga vai afetar a sua percepção da realidade e vai criar uma realidade falsa, né? Mas para o Platão, todas as realidades que você percebe com os sentidos, incluindo aquela que você percebe com os sentidos quando você está sóbrio, continua sendo falsa. Então, qual é a realidade que é perfeita? A realidade perfeita para o Platão era a realidade que existia no mundo das ideias. Então, Platão diz o seguinte, que só no mundo das ideias é que você encontra a perfeição das formas que compõem o mundo. Então, ele diria o seguinte: o único círculo que é perfeito é a sua ideia de círculo na sua cabeça. Quando eu falo para você, imagine um círculo, você imagina lá na sua mente um círculo, esse círculo, a ideia do círculo é perfeito. Quando você tenta representar esse círculo na realidade, tipo, desenha um círculo usando compasso, usando uma impressora de alta definição, toda a representação concreta da ideia do círculo não vai ser tão perfeita quanto a ideia do círculo. Então, Platão cria uma distinção fundamental entre o mundo da percepção, que a gente chamaria do mundo sensorial, e o mundo das ideias. E para ele, as ideias que são eternas, a forma perfeita do círculo, são as ideias que habitam o mundo da mente e não o mundo da percepção. Então ele diria o seguinte: existem formas que transcendem os objetos. O objeto é aquilo que a gente vê no mundo. Por exemplo, você está sentado numa cadeira. Então essa é uma representação da forma cadeira. Existe uma forma abstrata, cadeira, que seria essencialmente a ideia de uma coisa que você pode se sentar em cima e que pode ter várias representações reais diferentes. E é verdade, né? Você passeia aí pela sua casa, ou vai num restaurante, ou passeia num parque. Você tem um monte de cadeiras e bancos diferentes, todos eles são representações concretas da ideia primordial da forma cadeira. Então, para o Platão, essa ideia primordial é que vale. As representações concretas são irrelevantes, não são o que nos leva à verdade. Então, para o Platão, a função da filosofia era contemplar as formas que regem o mundo, que regem o cosmos. Ok? E, contradizendo um pouco aquele modelo lá dos pré-socráticos que vieram antes do Platão, ele cria uma espécie de designer que ele chama de demiurgo, que é uma divindade, olha só, os deuses meio que voltam aí à cena, né? Que organiza, que usa essas formas para criar a realidade sensorial. Então, você tem as formas geométricas, e o Platão então fala lá dos sólidos platônicos, né? Que vocês conhecem alguns, por exemplo, a pirâmide, né, que é feita de 4 triângulos, ou você tem o cubo, que é feito de 6 quadrados. Então, só existem 5 sólidos platônicos perfeitos, feitos desses objetos, né, 4 triângulos ou 6 quadrados, aí você tem icosaedro, dodecaedro, etc. Esses sólidos platônicos, para o Platão, representam os átomos da realidade. Então, baseado nessas formas, você constrói tudo que existe. Então, é uma visão meio atomística, que é também uma escola pré-socrática, que veio depois do Anaximandro e do Anaxímenes, que a gente conversou, os atomistas que falavam que tudo que existe no mundo é feito de pedaços de coisas pequenininhas indestrutíveis. E para o Platão, essas coisas pequenininhas indestrutíveis são esses objetos geométricos. Por que geometria? Porque geometria é matemática, e a matemática é a linguagem do mundo natural. Então, para o Platão,
a matemática é essencial, porque ele era influenciado não só pelas ideias do Parmênides, né, da permanência nas coisas, como pelas ideias do Pitágoras, que também era um outro pré-socrático, que falava que a essência da natureza, a essência da realidade é a matemática, é o número. Então, para você entender o real, você tem que usar o número. Então, para eles, tudo era geometria. Então, reparem como a matemática está começando a se infiltrar na narrativa pré-científica que a gente usa para descrever a natureza. Então, antes, né, na aula 1, ninguém falava de matemática. Né, nas origens que a gente viu da ciência da natureza, não se falava de matemática, se falava da necessidade de ter uma interação com o mundo natural, que no caso era sobrenatural. Com os gregos, você vai começar a ter essa preocupação de explicar a natureza usando ideias, métodos que são concretos, que nós podemos criar. Então, a matemática é uma linguagem que nós criamos para poder organizar as percepções que a gente vê no mundo. Por quê? Para pensar. Você olha para fora e tal, não existe nada que é um triângulo. Uma árvore não é um triângulo perfeito. Né? Uma nuvem não é uma esfera. O Sol, visto de longe, pode parecer um círculo perfeito, mas de perto não tem nada de círculo, nem de perfeito. É uma grande bola cheia de imperfeições explodindo assim violentamente o tempo todo. Né? Então, a percepção das coisas pode nos dar a falsa impressão de que existe uma geometria básica da natureza a partir dos triângulos, dos quadrados, dos círculos, das esferas, etc. Mas isso daí não é a essência da realidade. Ok? Bom, essa então é a ideia do Platão. E o que vem depois do Platão? Bem, o seu discípulo Aristóteles tem uma percepção completamente diferente. Ele diz o seguinte: nada disso, moçada. Esse negócio de ficar pensando muito abstratamente sobre o mundo é muito interessante, mas não leva realmente ao progresso do conhecimento. Obviamente, tanto Platão quanto Aristóteles têm muitas coisas a dizer sobre a natureza da realidade, mas, novamente, da mesma forma que a gente falou do Anaxímenes e do Anaximandro, né, o mentor e o discípulo discordando, o Aristóteles vai discordar do Platão e vai dizer que a gente tem que olhar para o mundo para entender o mundo, e não contemplar o mundo com as ideias para entender o mundo. Né? Então, o Aristóteles é um cara muito mais pragmático. Ele vai construir uma filosofia baseada na observação do mundo e não na ideação do mundo. Né? E ele então começa. Ele fala, bom, primeiro de tudo, vamos dividir o cosmos em dois domínios, né? O domínio terrestre e o domínio celeste. E o Aristóteles vai ser o pensador mais influente durante 2000 anos, até a gente chegar lá na Renascença, e as ideias dele vão ser essenciais durante o desenvolvimento do método científico, porque elas vão ser as ideias que vão ser derrubadas pelo método científico. Então, para a gente entender a importância do método científico, a gente tem que entender a importância do pensamento aristotélico, certo? Então, ele olha para o mundo e fala o seguinte: caramba, os céus, eles não mudam muito, né? Tá lá, o Sol é sempre tem a mesma cara, a Lua tem as fases, mas também é igual. A gente tem as estrelas lá no céu, as constelações não mudam de lugar, mas aqui na Terra tudo muda, né? Tá tudo em transformação. Então, o que o Aristóteles vai propor? Ele vai propor esse cosmo dividido em dois domínios: o domínio da transformação, lembra do pessoal da escola iônica, do fluxo, né? Da ideia do processo. Essa parte do universo de transformação está aqui na Terra, da Lua para baixo. Então, o que acontece aqui na Terra, a vida, a morte, os fenômenos naturais, né, o calor, o frio, as estações do ano, tudo isso faz parte do que está acontecendo aqui na Terra. Mas a Lua e da Lua para cima, a gente tem o eterno, o que não se transforma. Então, a ideia do ser e do devir, né, o ser, o eterno e o devir em transformação, se juntam nesse dualismo aí do Aristóteles, né, tentando criar uma teoria unificada do ser e do devir, dividindo o universo em dois pedaços, vamos dizer assim. Né? O que está na Terra nunca muda, e o que está acima da Terra, o que está na Terra sempre muda, e o que está acima da Terra não muda. E para isso ele desenvolveu um argumento de que
a natureza era feita de 5 elementos. Aqui na Terra existiam os 4 elementos básicos, que também era uma ideia que veio antes dele, do pré-socrático, Empédocles, Epicuro e outros, que falaram que você tem os 4 elementos: a água, a terra, o ar e o fogo. Por que eu fiz assim com as mãos? Porque eles têm uma organização hierárquica, né? A água é o que cai mais embaixo, acima da água você tem a terra, onde a gente anda, e acima da terra você tem o ar, que a gente respira, e quando você acende um fogo, o que você vê? Você vê o fogo subir, então o fogo acima do ar. Então essa organização hierárquica dos 4 elementos, e para o Aristóteles, todas as transformações do mundo natural ocorriam devido a misturas e transformações e separações entre esses 4 elementos. E, em contrapartida, nos céus, a lua, o sol, os planetas, as estrelas eram todos compostos de um 5º elemento que, ora era chamado de éter, para os gregos era chamada de éter, ou a 5ª essência, porque era o 5º elemento. E essa 5ª essência, o éter, era imortal, era permanente, era perfeita, imutável, né? Então você vê que ele supõe isso tudo, né? Então, reparem mais uma vez a ideia da organização de uma narrativa do mundo natural usando apenas o raciocínio. O Aristóteles não tinha laboratório. O Aristóteles não foi lá e tentou descrever matematicamente as grandes descobertas ou ideias dele. Ele inventou o mundo a partir do que ele via da natureza, usando apenas argumentos racionais. Então, ele apresentou também a primeira explicação do porquê que as coisas caem. Tem que é uma coisa óbvia, né? Se eu pego um objeto e deixo ele cair, pum, ele cai. O que o Aristóteles vai dizer? Ele vai dizer que existem 2 tipos de movimento: o movimento natural e o movimento forçado. O que é o movimento natural? O movimento natural é aquele que ocorre sem você exercer uma força sobre. Então, esse objeto aqui, quando eu largo, ele naturalmente vai para baixo. Por quê? Porque, reparem, ele é feito de coisa dura, ele é feito de terra, mas ele está elevado aqui no ar. O ar não é a casa das coisas onde estão feitas de terra. As coisas feitas de terra têm que viver na terra. Então, o movimento natural das coisas é voltar ao seu lugar de origem. É por isso que quando eu largo esse objeto, pum, ele volta para baixo, para a terra, ele cai no chão. E o fogo, pelo contrário, quando eu acendo um fogo, ele sobe, porque ele é mais leve do que o ar, e o movimento natural do fogo é para cima. O movimento natural das coisas, segundo Aristóteles, é sempre na vertical. Quando eu jogo um objeto, aí eu estou falando do movimento forçado, em que eu estou interferindo com esse movimento natural das coisas. Então, o Aristóteles explica a gravidade, eles não tinham a menor concepção de gravidade ou de inércia, de nada disso, usando esse movimento natural. Por que as ideias do Aristóteles são tão poderosas? Elas são poderosas porque elas são muito intuitivas. O Aristóteles é aquela filosofia do que a gente vê. Tu pega uma pedra e solta, ela cai. Se você quer que a pedra suba para cima, você tem que jogar ela para cima. Então, o movimento natural vertical para baixo, o movimento forçado na direção que você jogar o seu objeto. Faz sentido, né? Então, é por isso que as ideias do Aristóteles tinham essa apilação gigantesca, porque elas eram baseadas na percepção e não na racionalização platônica. Então, o que o Aristóteles faz? Ele vai, então, evoluir essas ideias, vai dizer que o universo todo é regido por mecanismos, influenciado indiretamente pelas ideias lá de longe, do Anaxímenes e do Anaximandro, que a gente viu na aula 2, né? Ele vai bolar um mecanismo em que o universo, o cosmos inteiro é feito uma espécie de cebola, né? Em que você tem a Terra no centro, como eu mostro nessa imagem ali, você tem a Terra no centro, você tem as esferas cristalinas, né? A ideia do Anaximandro, Aristóteles vai assumir essa ideia, mas tudo gira. Então você tem uma esfera externa a tudo, que é chamada de primum
mobile, o primeiro movimento, a primeira causa. Essa esfera gira por si só, sem uma causa externa a ela, por isso que é o primeiro movimento, mas ela impinge, ela força o movimento em tudo que existe dentro do universo. Então, segundo Aristóteles, todos os movimentos que existem nos planetas, na Lua, no Sol, vêm de cima para baixo, de fora para dentro, a partir dessa esfera externa, né? Então, essa ideia... E então você tem uma máquina extremamente complexa desses movimentos todos, e ele tenta explicar o movimento do Sol, da Lua, das instabilidades que existem nas órbitas planetárias, que é chamado movimento retrógrado, que não interessa muito para a gente nesse momento, mas o ponto é que ele usa isso para criar um modelo mecânico, racional do universo baseado no que a gente vê. Com essa primeira esfera, esse primeiro movimento, o que ele chama de movedor imóvel, né? Porque é aquele problema da causa, né? Como que tudo começou? Ninguém sabe. Então você tem os mitos de criação. Quem não lembra dos mitos de criação, pode ir lá de novo no Física Pro Poetas e dar uma olhada na aula número 1. Mas a ideia é de que a pergunta é como que tudo começou, qual foi a causa que causou tudo? Bem, essa causa que causou tudo necessariamente tem que ser não causada. Então ela tem que ser uma coisa meio mágica. E o Aristóteles colocou essa mágica numa divindade que ele chamou de movedor imóvel, que é que gera o movimento em todas as coisas. Então repara a mistura entre uma racionalidade matemática, mecânica, tentando descrever o universo, mas ainda usando elementos sobrenaturais, de divindades que são capazes de afetar o mundo. Não é à toa, né, que o Aristóteles vai ser tão importante para a Igreja Católica, porque eles vão pegar esse primo mobile, esse movedor imóvel, e atribuir esses movimentos de fora para dentro a Deus. Então Deus existe na chamada esfera empírea, que é a morada divina, que está afora ainda, além desse primo mobile, mas é através da força divina, né, a força que não é forçada, que você tem todos esses movimentos e tal. Então você vê como essas ideias do Aristóteles vão ser abraçadas, né, pela Igreja Católica e vão então se transformar na ideia dominante de uma visão de mundo em que você tem essa divisão entre a Terra no centro, as transformações da Terra aqui pertinho e essas coisas eternas nos céus. E o mais eterno de tudo lá fora, que seria, obviamente, Deus e as suas entidades, os anjos, os santos, etc. Mas tudo isso, pessoal, sem experimentação. E realmente, quando a gente avança com essas ideias do Platão e de Aristóteles para frente, a gente vai ver justamente essa influência incrível dessas ideias todas, né? Em que você tem a existência de uma ordem na natureza, existem movimentos que são padronizados, daí esses modelos mecânicos para tentar explicar a natureza, né? Você tem a ideia de que a razão humana pode explicar, em grande parte, os fenômenos naturais, né? Então, outra coisa fundamental. Você tem a noção de que a matemática pode ser usada como uma descrição, uma linguagem de descrição do mundo, né? A ideia de você ter geometria, principalmente a geometria, no caso, como uma maneira de você organizar essa diversidade que a gente vê na realidade. E você vê essa tensão, vamos dizer assim, do pensamento platônico e aristotélico entre o mundo das ideias, das coisas eternas, das coisas que não mudam, e o mundo das transformações, das coisas que estão sempre mudando, né? E esses modelos, lembra que a gente falou do primeiro modelo do Anaxímenes na aula 2, né? Da ideia do fogo, do Anaximandro, das esferas cristalinas, do Aristóteles, dessas várias esferas que estão intercaladas entre si e que interagem entre si para gerar todos esses movimentos. Esses modelos são uma tentativa pré-científica de dar ordem àquilo que a gente está vendo, né? Isso é muito importante. Então, com isso, a gente tem o equipamento, vamos dizer assim, intelectual, para poder dar o grande pulo
do nascimento do método, para o nascimento do método científico no módulo 2. Ok? Então, resumindo, pessoal, só para a gente fechar esse módulo 1, a gente tratou da origem pré-científica das ideias que tratam da relação entre o pensamento humano e o mundo natural, primeiro através de uma atribuição sobrenatural à natureza das coisas, né? A ideia de você criar divindades que expliquem os fenômenos naturais e uma relação entre nós e essas divindades através do ritual, através do xamã, que é esse intérprete, e esse papel do xamã, então, vai virar o papel do filósofo na Grécia Antiga, né? Que vão ser as pessoas que vão tentar entender, de alguma forma, como funciona o mundo e traduzir esse funcionamento para as pessoas, com a ressalva fundamental de que esses filósofos ainda não tratavam da ideia da experimentação. Eles não faziam uma experimentação para testar as hipóteses deles, né? Porque, obviamente, por exemplo, só para dar um exemplo do raciocínio aristotélico, né? Quando alguém falava para Aristóteles, mas espera aí, Aristóteles, será que não é o Sol que está girando em torno da Terra, mas será que é a Terra que está girando e a gente vê a rotação do Sol, na verdade, é uma ilusão, porque somos nós que estamos girando? Sabe o que os aristotélicos iam dizer? O seguinte, espera aí, se a Terra está girando, e os passarinhos? Né? Porque o passarinho, coitado, ele está na árvore lá e ele voa, né? E ele voa, e como é que ele vai? Porque a Terra dá uma volta sobre si mesma. E, o pessoal lá na Grécia Antiga já sabia muito bem que a Terra é uma esfera, ok? Então, moçada, há 2.500 anos atrás, já se sabia muito bem que a Terra é redonda e não é plana. Esse negócio de achar que as pessoas achavam na antiguidade que a Terra era plana, isso é uma grande besteira. Quer dizer, já na época dos pré-socráticos já era claro isso, e o Eratóstenes mediu, se eu não me engano, o raio da Terra, ou seja, já tratando disso tudo como sendo uma esfera. Ou seja, a ideia da esfera girar, o Aristóteles dizia o seguinte, se isso é verdade, a esfera em um dia tem que girar, né? É uma esfera grande, tem que girar muito rápido, né? Como que os passarinhos, então, vão acompanhar esse giro e parecer que eles estão não voando tão rápido? E as nuvens? Por que as nuvens não ficam para trás, né? Se a Terra está girando, por que as nuvens não ficam para trás? Então, esse era o pensamento aristotélico, e realmente, se você não conhece a ideia de velocidade, se você não conhece a ideia de força, se você não conhece principalmente a ideia de inércia, que é a propriedade de um corpo que está num determinado estado de movimento, em permanecer nesse estado de movimento, você vai olhar para esses argumentos e falar, putz, esses caras têm razão. Realmente a Terra não pode girar, senão as nuvens iam ficar para trás. Se eu pego um objeto, se a Terra está girando, eu pego um objeto, o objeto sobe e desce. Nessa subida e na descida eu já andei, e o objeto tinha que cair aqui. Mas o objeto não cai, ele cai na minha mão. O que aconteceu? Como é possível isso? A ideia de que você tem inércia. Tudo está girando ao mesmo tempo. Então esse objeto sim sobe e desce, mas ele também está girando com você na direção da Terra. Só que a gente não percebe isso. Por quê? Porque a Terra é gigantesca e nós não somos, é a nossa percepção então é de que a gente está estável aqui, mas a gente não está. Os gregos não sabiam disso, então os argumentos racionais eram fundamentais. E vai ser muito difícil, vai demorar 2.000 anos para você ir contra esses argumentos, né? Porque o Aristóteles está se falando aqui de 300 anos antes de Cristo, e essa grande revolução da Renascença vai ocorrer no século XVI, com Copérnico e depois com Kepler e Galileu. Mas isso a gente vai ver no próximo módulo, ok? Quando a gente falar sobre o nascimento do método científico na Renascença. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espalhem a novidade para os amigos, para todo mundo se inscrever nesse nosso curso. Até daqui a pouco.